Bom dia, professor. Tenho a honra de apresentar aqui e agora o professor Padre Mário de França Miranda. O Padre Mário de França Miranda possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, em 1962. Mestrado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade de Innsbruck, em 1968. E doutorado em Teologia pela Universidade Gregoriana, em 1974. Atualmente, o professor Padre Mário de França Miranda é associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem a experiência na área de teologia, com a ênfase da teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: teologia trinitária, teologia transcendental, revelação, salvação cristã. E na dinâmica da nossa palestra de hoje, depois da colocação do professor Mário de França Miranda, vamos ter as perguntas. E insisto aqui que as perguntas vão ser por escrito. E depois das perguntas, o professor Mário de França Miranda vai apresentar o seu livro. Professor, você tem a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar aqui em São Paulo. Certamente no Brasil é onde encontramos a maior concentração de estudantes de teologia. Para mim isso aí foi uma honra que esse convite me tenha sido feito. Eu vou ler o texto que eu trouxe, vou ler devagar, porque um texto escrito a gente consegue falar mais do que se a gente fala, né, oralmente. Né? E vocês terão a oportunidade depois de colocar questões, naturalmente, complementações e correções. Para facilitar a compreensão, eu dividi essa colocação em 3 pontos. Né? Na primeira parte, nós vamos falar da crise atual como interpelação à Igreja. Né? Numa segunda parte, nós vamos falar de algumas características marcantes da atual sociedade. E, finalmente, numa terceira parte, mais longa, né, que vai consistir, de fato, no tema, né, a ser desenvolvido, algumas orientações para o futuro. Estão ouvindo bem lá do fundo? Eu tenho voz fraca. Está bem? Tá bom. Então vamos ver um pouco esta pastoral urbana como desafio à Igreja, o tema que me foi, né, proposto. Ao longo dessa reflexão, eu pretendo demonstrar que a problemática da pastoral urbana não passa de uma manifestação, importante sem dúvida, de um impasse de maior envergadura que atravessa hoje todos os setores da Igreja. Não estamos às voltas com um fenômeno novo ou inédito na vida da Igreja, pois sua história passada comprova a existência de épocas críticas que levaram a Igreja a mudar a sua configuração institucional e sua ação pastoral. Perguntemos pelas causas destas crises na Igreja ao longo de seus 2000 anos de existência. Naturalmente surgirão múltiplas razões, dada a complexidade de qualquer fenômeno humano. Mas se observamos com mais cuidado, nós constataremos que o fator decisivo e responsável por cada uma das crises consistiu nas mudanças em curso na sociedade,
que não foram devidamente percebidas, entendidas e aceitas pela Igreja. Desde que a Igreja capta a sociedade concreta para a qual exercita a sua ação evangelizadora e se renova a si própria para melhor e mais eficazmente anunciar o Evangelho, o impasse pastoral perde a sua urgência e a sua força. Esta afirmação não nega tudo o que de bom, de atualizado, de eficaz está sendo realizado hoje pela Igreja. Se não nos ocupamos com esta riqueza toda, é porque ela extrapola a temática desta reflexão. Todo o sentido e a própria razão de ser da Igreja está em sua ação missionária na sociedade. Ela deve tornar visível e atuante na história a salvação de Jesus Cristo. Ela deve ser um autêntico sacramento. Portanto, sua identidade mais profunda é ser missionária, estar voltada para o mundo, fazer-se compreendida e significativa para seus contemporâneos. Na medida em que a história avança, apresentando novos contextos vitais, novas linguagens, novas problemáticas, a Igreja deve rever a sua pastoral e mesmo a sua realidade institucional. Prova contundente do que afirmamos foi o Concílio Vaticano II, caracterizado por duas simples palavras, mas de enorme importância: diálogo e atualização, adornamento. Diálogo com a sociedade para melhor conhecê-la e atualização de sua pastoral para melhor realizar a sua missão salvífica. E não só renovação de sua pastoral, mas de sua própria realidade eclesial. Pois a Igreja evangeliza não só através do que anuncia, mas também através do que ela é, conforme vem afirmado na Constituição Dogmática Dei Verbum do Vaticano II, número 8. De fato, os valores cristãos proclamados pela Igreja devem também estar nela presentes, sob pena de sua proclamação perder força e credibilidade. E não só. Certas características da atual cultura que impregnam fortemente a sociedade, algumas delas provenientes do próprio cristianismo, ou que não contradigam os valores evangélicos, não podem ser ignoradas e nem mesmo estar ausentes da comunidade eclesial. Caso contrário, a Igreja não conseguirá sensibilizar e evangelizar as novas gerações, levando ao fracasso a sua própria razão de existir. Enquanto nascida de Deus e por Ele continuamente sustentada, mas constituída de homens e mulheres, a Igreja é uma realidade complexa. Lumen Gentium número 8. Sua identidade última provém de certos elementos constitutivos, oriundos da própria revelação e que não lhe podem faltar: a proclamação da palavra de Deus, a fé como aceitação da mesma, a pessoa de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, os sacramentos, o ministério ordenado. Estes dados teológicos configuram e distinguem a comunidade eclesial de outros grupos humanos. Mas não esqueçamos que esta comunidade eclesial é também uma comunidade humana específica, que, para ser tal, deve apresentar certas características a serem partilhadas, de certo modo, por todos os seus membros. Vejamos quais são essas características. Primeiramente, uma experiência comum, o que implica situações existenciais e sociais atingindo a todos, levando-os assim a compreensões comuns, segunda característica, desta mesma realidade experimentada, que também possam ser patrimônio e permitam avaliações comuns